que o projeto de lei em apreço tem por objetivo a criação de uma nova política pública de saúde, no tocante a atender por meio de programas específicos ao atendimento da mulher e incentivo a programas familiares. Em que pese o louvável intuito da vereadora com a propositura do projeto de lei, o mesmo não apresenta condições de ser convertido em lei, impondo-se seu veto total. Vejamos. No presente projeto, existe um evidente vício em sua aprovação, uma vez que o mesmo possui em seu nasciteuro um claro vício de autoria, tendo em vista ter surgido de iniciativa do órgão legislativo mirim, quando é evidente que o mesmo não pode tratar da organização administrativa e atribuições dos órgãos de administração pública municipal, violando o princípio constitucional da separação dos poderes. Deste modo, aquele órgão legislativo atribui competências aos órgãos da administração pública direta, criando, dessa forma, a necessidade de reestruturação de serviços e de seu pessoal, mais precisamente serviços de saúde e planejamento de políticas públicas da saúde. Opte-se a organização administrativa dos órgãos da administração pública municipal, uma vez que desconsiderou o dispositivo do artigo 38, inciso 2, da Lei Orgânica do Município, em simetria com o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2b da Constituição Federal e do artigo 63, parágrafo 1º, 2b da Constituição Estadual. Em análise sobre o projeto suscitado, L. Lopes Melheres afirma: leis de iniciativa da Câmara, ou quais propriamente de seus vereadores, são todas as que a Lei Orgânica Municipal não reserva, expressa e privativamente a iniciativa do prefeito. As leis orgânicas municipais devem reproduzir, dentre as matérias previstas nos artigos 61, parágrafo 1º e 65 da Constituição Federal, as que incidem no âmbito da competência municipal são, pois, de iniciativa exclusiva do prefeito, do chefe do Poder Executivo local, os projetos de lei que dispõem sobre a criação, estrutura e atribuição das secretarias, órgãos, entes de administração pública municipal, criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autarquia e fundacional do município, o regime jurídico único e previdenciário dos servidores municipais, fixação e aumento de sua remuneração, plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, o orçamento anual e seus critérios suplementares. Os demais projetos competem concorrentemente ao prefeito e à Câmara, na forma regimental. Ressalta-se que aqui são a análise da iniciativa da proposta. Todavia, informamos que já existem estratégias e ações desenvolvidas no município que contemplem o objeto do projeto de lei como descrito. Nas unidades de saúde da família, já é realizado o planejamento familiar com as usuárias, através de métodos contraceptivos, preservativos, injetáveis e comprimidos. A rede de saúde do município, em parceria com a Policlínica Municipal, mantém o serviço do DIU, dispositivo intrauterino. Outro método é o encaminhamento para o ISEA, para a realização de laqueadura através dos profissionais que compõem as redes de atenção à saúde do município, enfermeira, psicóloga e assistente social. Destaque, assim, por mais salutar que seja a matéria apresentada na lei, há flagrante de inconstitucionalidade no presente projeto que viola as competências legislativas estabelecidas, bem como a política buscada que se encontra efetiva em serviços públicos de saúde. Ante o exposto, sou elevado a vetar total a proposição de lei número 068/2020 por considerá-la inconstitucional, nos termos dos artigos 38. Sendo assim, devolvo a referida propositura de lei a essa egrégia Câmara Municipal para reexame. Aproveito a oportunidade para manifestar a Vossa Excelência e os demais membros dessa Câmara Municipal o protesto de elevada estima e distinta consideração. Tomar água, né? Cada lei com a máscara. Terrível.
Senhor presidente, trata-se do projeto de lei número 066/2020, no âmbito do município de Pocinhos e da outras providências. De logo, é necessário se informar que, não obstante a grande importância da matéria subtratada no projeto, bem como todo e na Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. A criação de despesa para a administração pública municipal é matéria de competência privativa do chefe do Poder Executivo, não podendo ser feita pelo Poder Legislativo por configurar vício de iniciativa. Além disso, a referida despesa não foi considerada quando realizamos os cálculos para o estudo da equação orçamentária e financeira, com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme exige a Lei de Responsabilidade Fiscal. Projeto de lei que cria despesas para o orçamento municipal somente pode ser de competência do Executivo, pois toda geração de despesa deve obedecer a requisitos legais que prezam pela responsabilidade na gestão fiscal e que tem como objetivo garantir o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência de limites e condições. A matéria tratada na proposição da Lei número 066/2020, ao estabelecer obrigações para o município, gera gasto e sem observar os requisitos legais que visam garantir o equilíbrio das contas públicas. Vale ressaltar que o projeto de lei integra a proteção social especial de alta complexidade, de acordo com NOB SUAS 2005 e Lei do SUAS número 12.435/2011, ficando tal serviço sendo ofertado e de responsabilidade dos estados, através da Central de Acolhimento Estadual, CAI. Salientamos ainda que o município de Pocinhos já oferece o serviço de proteção social especial de medida complexa através de seguintes órgãos, conforme descrito abaixo. Centro de Referência Especial, CREAS, tem como papel executar, coordenar e fortalecer a articulação dos serviços socioassistenciais com as demais políticas públicas e com o sistema judiciário. Serviço de proteção e atendimento especializado à família e ao indivíduo. Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Ante o exposto, sou levado a vetar total a proposição de lei número 066/2020, por considerá-la inconstitucional, nos termos dos artigos 41, parágrafo 1º da Lei Orgânica do município de Pocinhos. Sendo assim, devolvo a referida proposição de lei a esta Eclésia Câmara Municipal para reexame. Aproveito a oportunidade para manifestar a Vossa Excelência e os demais membros da Casa protesto de elevada estima. Consideração, Cláudio Chaves, prefeito. Senhor presidente, trata-se de projeto de lei número 065/2020, de autoria da vereadora Mônica Lígia, que tem como intuito dispor sobre a criação da política de diagnóstico e tratamento da síndrome da depressão da rede pública de saúde do município de Pocinhos e da outras providências. De logo necessário se faz informar que o projeto de lei em apreço tem por objetivo a criação de uma nova política de saúde no tocante a atender pessoas que sofrem de depressão, em que
pese o louvável intuito da vereadora com a propositura do presente projeto de lei, o mesmo não apresenta condições de ser convertido em lei, impondo-se seu veto total. Vejamos. O presente projeto existe impedimento legal para a sua aprovação, tendo em vista que derivou da iniciativa do órgão legislativo, na organização administrativa e atributo dos órgãos da administração pública municipal, violando o princípio constitucional da separação dos poderes. Sendo assim, o Poder Legislativo, ao atribuir competência aos órgãos da administração pública direta, criando dessa forma a necessidade da reestruturação de serviços e de seu pessoal, mais precisamente de serviços de saúde e planejamento de políticas públicas de saúde, opõe a óbice à organização administrativa dos órgãos da administração pública municipal, uma vez que desconsiderou o artigo 38 do inciso 2º da Lei Orgânica do Município, em simetria com o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, linha B, da Constituição Federal, com os artigos 63, parágrafo 1º, inciso 2, a linha B da Constituição Estadual. Em análise sobre o assunto suscitado, leis de iniciativa da Câmara ou mais propriamente de seus vereadores, são todas as leis que a Lei Orgânica Municipal não reserva, expressa e privativamente a iniciativa do prefeito. As leis orgânicas municipais devem reproduzir, dentre as matérias previstas nos artigos 61, no parágrafo 1º, e 165 da Constituição Federal, as que incidem no âmbito da competência municipal. São, pois, a iniciativa exclusiva do prefeito, como chefe do executivo local, os projetos de lei que dispõem sobre a criação, estruturação e atribuição das secretarias, órgãos e entes de administração pública municipal, criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autarquia e fundacional do município. Não cabe aqui a análise do mérito da iniciativa da proposta, valendo ressaltar a total atenção que esta municipalidade tem para o devido atendimento às pessoas que sofrem de depressão, tendo por muitos a doença do século. Deste modo, cabe aqui ressaltar que os objetivos da política pública a que se refere o projeto de lei em análise 065/2020 já faz parte da Política Nacional de Atenção Mental, que é devidamente inserida nos Centros de Atenção CAPS, já implementado no município. Destaque, por mais salutar que seja a matéria, a flagrante de inconstitucionalidade no presente projeto, que viola as competências legislativas estabelecidas, bem como a política buscada já se encontra efetivamente em seus serviços públicos de saúde local. Ante o exposto, sou levado a apresentar veto total à proposição de lei número 065/2020, por considerar inconstitucional. Sendo assim, devolvo a referida propositura a esta Eclésia Câmara Municipal. Renovo os estímulos. Prefeito Cláudio Chaves. Certo. Agora. Como é muito grande, né? Sim, só a mensagem, né? Então vamos lá. Só a abertura e a mensagem. Canchou tudo aqui, calma. Um minutinho só. Senhor Presidente, nos termos que dispõe a Constituição Federal, Lei Complementar 1001/2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Orgânica do Município, cumpre-nos passar às mãos de Vossa Excelência, para apreciação dessa Eclésia Câmara de Vereadores,
o texto e anexo que constitui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, que dicionarão as metas e prioridades para o orçamento municipal do exercício 2020. E 1. Em consonância com as propostas inseridas no PPA 2018 a 2021 e as demais alterações havidas, procuramos colocar em práticas os nossos projetos anteriormente formalizados para apresentar o programa de trabalho debatido publicamente em nossa proposta de governo. Os anexos ao projeto demonstram a realidade econômica, fiscal e financeira, ora vivenciada no nosso município, com ênfase ao equilíbrio de nossas contas e um planejamento que atenda às necessidades de crescimento. Esperamos, pois, contar com o apoio de todos os que fazem o poder legislativo do nosso município, concedendo-nos o respectivo autógrafo da matéria. Atenciosamente, Cláudio Chaves da Costa, prefeito. Mensagem. Senhor presidente, tenho a honra de encaminhar à apreciação de Vossas Excelências o incluso projeto de lei que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Pocinhos para o exercício financeiro de 2021, em atendimento ao que disciplina a lei orgânica do município de Pocinhos, no artigo 165 da Constituição do Estado da Paraíba e artigo 165, inciso 3º, parágrafo 5º da Constituição Federal. Formulada em consonância com o plano plurianual e as metas e prioridades estabelecidas naquele diploma para o exercício de 2021, bem assim com as normas pertinentes da Constituição Estadual, Constituição Federal e da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. O presente projeto de lei estabelece as diretrizes básicas e o ordenamento que comporão o orçamento fiscal da Seguridade Social no exercício que a se refere. Na elaboração da presente proposta, foram levados em consideração o cenário econômico e financeiro projetado para o país, tanto quanto incertezas ainda, acrescida pelos efeitos da crise mundial, ora vivenciada no nosso país, e por consequente o Estado e o município conta com a pandemia do Covid-19. Assim, como a matéria trata a própria realidade atual, no desempenho financeiro verificado, até o presente e corrente exercício e da sua repercussão no âmbito regional e local, bem como aos resultados já alcançados com as medidas implementadas pela atual administração, adotadas com apoio desta Casa Legislativa. Com efeito, as expectativas atuais da economia brasileira sinalizam um cenário ainda mais restrito para o próximo ano. Infelizmente, a economia nacional tem apresentado baixo crescimento econômico e elevação do nível geral de preços. Tal conjuntura, certamente, afetará negativamente alguns dos principais itens das receitas da municipalidade. Em contraponto às adversidades econômicas apontadas, a administração municipal persistirá no esforço de modernizar e qualificar a gestão fiscal, com uma estratégia para mitigar maiores impactos na receita do município, de modo a garantir a continuidade dos programas de governo. Por força da situação de calamidade pública, ora vivenciada pelos efeitos da pandemia do coronavírus, a qual serão gerados efeitos econômicos inimagináveis aos administradores, provocando assim mudanças de mensuração das metas, poderão ser estabelecidas novas metas quando a elaboração do orçamento do exercício para 2021, assim como previsto no artigo 8º do presente projeto de lei. Ao ensejo, reitero a Vossas Excelências, membros desta augusta Casa, meus protestos de elevado apreço e distinta consideração, aguardando a aprovação desta propositura, que é essencial para a condução dos trabalhos do Poder Municipal. Projeto de Lei 05/2022, 22 de abril de 2020, estabelece as diretrizes para a elaboração
e execução da lei orçamentária para o exercício 2021 e da outras providências. Não sei se foi, parece que foi alguma coisa aí. Não. Esse é daí. Pode, próximo? Pode. Projeto de resolução número 020/2020 dispõe sobre normas de funcionamento da Câmara Municipal durante o período de duração da pandemia do Covid-19 e da outras providências. Artigo 1º. Fica a presidência da Câmara Municipal autorizada, se necessário, a realizar sessões fora do prédio legislativo, bem como de modo virtual. Parágrafo 1º. A sessão virtual será acomodada pelo presidente ou os seus substitutos legais no prédio sede da Câmara Municipal, sendo a mesma secretariada pelo seu titular ou substituto legal. Em caso de impossibilidade do presidente ou secretário, terá de ser convocado à secretaria da Câmara com 48 horas de antecedência para que a secretária da Casa notifique aos substitutos. Parágrafo 2º. A votação das matérias será feita pela consulta de sim ou não. Parágrafo 3º. As matérias de autoria dos vereadores serão enviadas à Câmara via e-mail e serão apreciadas as recebidas até em 24 horas antes da sessão. Artigo 4º. A inscrição para usar a palavra na segunda parte da sessão será feita mediante e-mail enviado à Câmara até 24 horas da sessão, obedecendo à ordem do uso da palavra, a ordem de escritos referidos documentos. Artigo 2º. As sessões realizadas no prédio da Câmara serão publicizadas via Facebook, sendo proibido a frequência de pessoas estranhas ao trabalho legislativo. Artigo 3º. Todas as querelas oriundas da interpretação da presente resolução serão imediato dirimidas pela soberania plenária. Artigo 4º. No que tange aos demais atos não contidos na presente resolução, serão obedecidos os princípios do regimento interno no que for cabível. Artigo 5º. Fica autorizado, no período acima referido, a frequência dos funcionários da Câmara ser flexibilizada, cabendo à Secretaria organizar o expediente. Artigo 6º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos a 23 de março de 2020, perdendo sua eficácia quando voltar o estado de normalidade sanitária no país. Artigo 7º. Revoga-se as disposições em contrário, Pocinhos, 14 de maio de 2020, Jorge Alberto de Souza, presidente, Mônica Lígia, secretária, e eu acho que é Sóstenes Murilo, segundo secretário. Bem, as matérias que foram lidas serão encaminhadas à comissão permanente. Passa o secretário a ler o requerimento que está em pauta para discussão e votação. Requerimento de número 018/2020. Autora Mônica Pereira da Costa Azevedo. Assunto: solicita ao Poder Público Municipal o serviço de corte de terras na zona rural de Pocinhos, em caráter de urgência. Requer, na forma regimental, depois de ouvir o plenário e que, se aprovado, seja enviado cópia do presente ao prefeito constitucional do município de Pocinhos e ao secretário de Infraestrutura. Justificativa: devido às últimas chuvas caídas no nosso município, o pedido atende às várias reivindicações dos moradores da zona rural, que esperam ansiosos por estes serviços há muito tempo e até o presente momento nenhum setor foi atendido. Sala das Sessões, em 9 de março de 2020, Mônica Pereira da Costa Azevedo, vereadora. Em discussão, o requerimento que acabou de ser lido. Em votação, quem concorda com o requerimento permaneça sentado. Quem discordar, fique de pé. Aprovado o requerimento. Passa o secretário a ler agora os requerimentos que serão lidos e discutidos e votados na próxima sessão ordinária.
Requerimento de número 019/2020, autor Sócio Murilo Melo de Oliveira. Assunto: solicita ao secretário de Educação informações sobre o que foi feito de reforma nas escolas Rui Barbosa, Maria da Guia Sales Hermínio, Santa Terezinha, Manuel Agostinho e creche Irmã Santana. Ao mesmo tempo, se houver planilha dessas reformas, que seja fornecido cópia. Requer, na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que, se aprovado, seja enviado cópia do presente ao secretário de Educação do município. Justificativa: diante das citadas reformas, como fiscal do povo e o papel de vereador, precisamos saber o que foi feito para que haja uma melhor transparência entre o Poder Executivo e o Legislativo. Sala das Sessões, 17 de março de 2020, Sócio Murilo, vereador. Requerimento de número 020/2020, autor Mônica Lígia de Carvalho. Assunto: requer, por parte da Prefeitura Municipal de Pocinhos, a adoção de medidas preventivas de isolamento e realização de exames com pessoas que estiverem em viagem ao exterior e que cheguem ao município de Pocinhos. Requer, na forma regimental, depois de ouvido o plenário desta egrégia casa, que, se aprovado, seja encaminhado ao prefeito constitucional do município de Pocinhos. Justificativa: considerando que no dia 13 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde, OMS, declarou estado de pandemia em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus, solicitamos por parte da Prefeitura Municipal de Pocinhos que adote medidas preventivas de quarentena e realização de exames em pessoas que estiveram em viagens ao exterior e, porventura, chegam ao município de Pocinhos. Medidas como estas estão sendo tomadas em várias cidades do Brasil. Passageiros de voos internacionais têm sido submetidos a exames antes de entrar na cidade, bem como sendo orientados a permanecer em isolamento. Portanto, solicitamos medidas semelhantes no que diz respeito às pessoas que estiveram recentemente em países do exterior e que desejam retornar ao nosso município. Nossa propositura se justifica considerando que o artigo 196 da Constituição Federal: a saúde é direito e dever do Estado, garantindo medidas políticas, sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação. Sala das Sessões, Câmara Municipal, 17 de março de 2020, Mônica Lígia, Mônica de Beto, vereadora. Requerimento 021/2020, autora Mônica de Beto. Assunto: requer por parte da Prefeitura Municipal de Pocinhos o afastamento imediato do trabalho dos servidores públicos municipais acima dos 60 anos e que estejam inseridas no grupo de risco descrito pela Organização Mundial de Saúde. Requer, na forma regimental, depois de ouvido o plenário desta casa, que, se aprovado, seja comunicado ao senhor prefeito municipal. Justificativa: considerando que no dia 13 de março de 2020, a OMS declarou estado de pandemia em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus, solicitamos por parte da Prefeitura Municipal de Pocinhos que afaste imediatamente do trabalho todos os servidores municipais que se encaixam no grupo de risco descrito pela Organização Mundial de Saúde. Solicitamos ainda que o afastamento não cause nenhum ônus aos vencimentos dos servidores públicos. Os grupos de risco deverão ser afastados das suas funções. São idosos, diabéticos, hipertensos, quem tem insuficiência renal crônica, quem tem doença respiratória crônica. Nossa propositura se justifica considerando que, no segundo o artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visam a redução do risco de doença e de outros agravos ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção e proteção de recuperação. Sala das Sessões, 17 de março, Mônica de Beto, vereadora. Requerimento de número 022/2020. Autora, Mônica de Beto. Requer, por parte da Secretaria Municipal de Educação, a adoção de medidas e rotinas de prevenção para conter a disseminação
da Covid-19. Requer na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que seja aprovado, seja comunicado ao prefeito constitucional do município e ao secretário de Educação. Considerando que no dia 13 de março de 2020, a OMS declarou o estado de pandemia em decorrência à infecção humana pelo novo coronavírus, solicitamos por parte da Secretaria de Educação, primeiro, disponibilizar álcool em gel 70% na entrada das salas de aula, evitar o compartilhamento de utensílios e materiais, aumentar a distância entre as carteiras e mesas, aumentar a frequência de higienização e superfície, manter ventilados os ambientes de uso coletivo. Considerando se justifica, segundo o artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que vise a redução do risco de doença e outros agravos. Sala das Sessões, 17 de março, Mônica Lígia, vereadora, Mônica de Beto. Requerimento de número 023 de 2020. A autora é Mônica de Beto. Assunto: requer por parte da Prefeitura Municipal de Pocinhos a publicação de caráter de urgência de decreto com adoção de medidas urgentes para o enfrentamento da crise mundial de saúde pública decorrente da infecção humana pelo Covid-19. Requer na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que, se aprovado, seja comunicado ao prefeito constitucional de Pocinhos e ao secretário de saúde do município. Justificativa: considerando que no dia 13 de março de 2020, a OMS declarou estado de pandemia em decorrência à infecção humana pelo novo coronavírus, solicitamos, por parte da Prefeitura Municipal de Pocinhos, que estabeleça decreto com as normas e orientações propostas pelo Ministério da Saúde. Sugerimos ainda que, dentre o decreto municipal, além de outras normas, contém as seguintes determinações: quaisquer eventos que reúnam mais de 300 pessoas deve ser comunicado previamente com antecedência mínima de 15 dias à Secretaria Municipal de Saúde do município, com a apresentação do plano de contingência em saúde para a prevenção de transmissão do novo coronavírus. As aglomerações e reuniões que envolvam a população de alto risco, com idosos e pacientes com doenças crônicas, devem ser canceladas. A Secretaria Municipal de Saúde adotará medidas administrativas para a criação de estratégia de comunicação e informação para esclarecimento da população a respeito do coronavírus e enfrentamentos ao fake news. As Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social poderão tornar sem efeito férias e licenças prêmios concedidas a servidores das respectivas pastas, caso ocorra necessidade técnica do imediato retorno profissional no âmbito do serviço público, decorrente da pandemia Covid-19. Câmara Municipal, 17 de março, Mônica de Beto, vereadora. Requerimento 024/2020, autor Sócio Murilo. Solicita do prefeito e do secretário de Infraestrutura a construção de ponte com canal por baixo, no bairro Santa Terezinha, como também a parte de drenagem em todo o bairro, para correr as águas fluviais. Requer na forma regimental, depois de ouvido o plenário, se aprovado, seja enviado cópia do presente ao prefeito constitucional e ao secretário de Infraestrutura. Justificativa: os moradores daquele bairro vêm sofrendo muito com as chuvas dos últimos anos e, ao menos por falta de infraestrutura, no citado bairro, são as que mais sofrem, porque todo ano é a mesma coisa. As águas fluviais invadem suas casas, fazendo com que as pessoas percam suas coisas e a maioria fica desabrigadas. Câmara Municipal, 18 de março de 2020, Sócio Murilo, vereador. Requerimento de número 025 de 2020, autor Floripes Henrique dos Santos. Solicita ao prefeito constitucional que seja providenciada uma barreira sanitária na entrada de nossa cidade. Requer na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que, se aprovado, seja enviado cópia do presente ao prefeito constitucional de Pocinhos. Justificativa: consideradas como uma das importantes medidas na luta para conter a propagação do coronavírus,
As barreiras sanitárias estão sendo montadas por diversos municípios, sendo assim uma forma de proteger os nossos munícipes. Câmara Municipal de Pocinhos, 13 de março de 2020, Floripes Henrique, vereador. Requerimento de número 026 de 2020, Floripes Henrique dos Santos, autor. Solicita ao presidente desta Casa Legislativa que seja antecipado o pagamento do 13º salário dos funcionários em virtude da pandemia que assola o nosso município. Requer na forma regimental, depois de ouvido o plenário, se aprovado, seja encaminhado cópia do presente ao presidente da Câmara Municipal de Pocinhos. Justificativa. Em decorrência dessa crise, por conta da pandemia do coronavírus, vimos a necessidade de tal antecipação para que sejam amenizados os efeitos econômicos causados pela pandemia. Sala das Sessões, Câmara Municipal, 13 de maio de 2020, Floripes Henrique dos Santos, vereador. Requerimento de número 027 de 2020, autor Floripes Henrique dos Santos. Assunto: solicita ao presidente desta Casa que seja doado 20% do saldo que tem na conta desta Câmara para ajudar na campanha em prol da pandemia. Requer da forma regimental, depois de ouvido o plenário, que, se aprovado, seja encaminhado cópia do presente ao presidente da Câmara Municipal de Pocinhos. Justificativa. Em decorrência da pandemia do coronavírus, vejo essa doação uma forma da Câmara ajudar as pessoas mais carentes e que estão sofrendo com essa pandemia. Sala das Sessões, 13 de maio de 2020, Floripes Henrique dos Santos, vereador. Requerimento de número 028 de 2020, Floripes Henrique dos Santos, autor. Assunto: solicita ao prefeito constitucional que seja colocado lavatórios na Praça Getúlio Vargas, mais precisamente uma na parte de cima e outra na parte de baixo, como forma de prevenção ao Covid-19. Requer na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que, se aprovado, seja enviado cópia do presente ao prefeito constitucional de Pocinhos. Justificativa. Vejo como uma importante medida como forma de prevenção na luta contra o coronavírus. Câmara Municipal de Pocinhos, 13 de maio de 2020, Floripes Henrique dos Santos, vereador. Requerimento de número 029 de 2020, autor Jorge Alberto de Souza. Assunto: solicita ao excelentíssimo prefeito municipal que, caso o recurso federal destinado a este município para o combate ao coronavírus já tenha entrado nas contas do município, de imediato seja encaminhado projeto de lei a esta Casa Legislativa concedendo vantagem salarial aos servidores municipais da saúde. Requer na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que, se aprovado, seja enviado cópia do presente ao prefeito constitucional de Pocinhos. Justificativa. Nada mais justo do que conceder aos servidores da saúde, os verdadeiros heróis no que tange ao combate ao mal do século, coronavírus, uma vantagem financeira em face ao já falado repasse do governo federal aos municípios. Sala das Sessões Municipais, Câmara Municipal de Pocinhos, 13 de maio de 2020, Jorge Alberto, vereador. Requerimento de número 030 de 2020, autora Mônica Lígia de Carvalho Costa, Mônica de Beto. Assunto: requer por parte da mesa diretora desta Casa que faça a cessão do veículo que atualmente... Mas é só a leitura. Só leitura. Que faça a cessão do veículo que atualmente está à disposição da Câmara Municipal de Pocinhos para ser utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde durante o período de pandemia do Covid-19. Requer na forma regimental, depois de ouvir o plenário desta egrégea Casa, que, se aprovado, seja comunicado ao setor responsável. Justificativa. Entendemos que a suspensão dos trabalhos presenciais na Câmara Municipal e a realização de sessões remotas, o carro que atualmente está à disposição desta Casa perde em grande parte a sua utilidade. Somos sabedores das dificuldades enfrentadas pelo sistema público de saúde em todo o Brasil, falta de insumos, de veículos e de profissionais. Entretanto, acreditamos que esta Casa pode contribuir neste momento tão difícil da história da nossa cidade e do nosso país. Está na hora de otimizarmos os recursos públicos. Devemos direcionar todos os recursos que pudermos para o combate ao coronavírus.
No caso de atendimento do nosso pleito, este carro deverá ser utilizado no transporte de insumos ou passageiros durante todo o período da pandemia, devendo voltar para a utilização do Poder Legislativo apenas quando a OMS entender que o Covid já foi superado em nossa região. Acredito que a população de Pocinhos entenderá esse simples gesto desta Casa como sendo uma atitude positiva dos seus representantes neste momento de crise. Câmara Municipal de Pocinhos, 12 de maio, Mônica Lígia, vereadora. Acho que acabou, né? Tem mais, né? Ah, é porque é todos dela, né? Requerimento 031/2020. Autora Mônica de Beto. Assunto: requer junto ao Governo do Estado da Paraíba que disponibilize tablets para os alunos matriculados na rede estadual de ensino, no sentido de viabilizar o acompanhamento das aulas do regime especial de ensino, aulas remotas. Requer na forma regimental, depois de ouvido o plenário desta egrégia Casa, que, se aprovado, seja comunicado ao Governo do Estado da Paraíba, ao Secretário de Educação do Estado e da Ciência e Tecnologia, senhor Cláudio Furtado. Justificativa. A nossa propositura tem como objetivo atender à demanda de diversas mães que têm nos procurado preocupadas com o rendimento escolar de seus filhos durante regime especial de ensino, estabelecido semana passada pelo Governo do Estado. Começaram na última segunda-feira, 27 de abril, na Paraíba, as atividades escolares do regime especial de ensino para os alunos da rede estadual de educação. A medida foi tomada em virtude da suspensão de aulas presenciais como forma de combater o contágio pelo novo coronavírus. O regime vai vigorar por todo o período em que as aulas presenciais estiverem suspensas. O calendário do ano letivo será estabelecido com o retorno das aulas presenciais. Portanto, solicitamos que o Governo do Estado envie para as escolas estaduais do nosso município uma remessa de tablet apropriados para o sistema de aulas online. As gestoras escolares deverão mapear as necessidades de cada aluno e conceder de forma temporária o equipamento para os alunos que realmente precisam. Câmara Municipal de Pocinhos, 12 de maio de 2020, Mônica Lígia, vereadora. Requerimento de número 032/2020, autora Mônica de Beto. Requer da Prefeitura Municipal que adiante o pagamento parcial ou total do 13º salário dos servidores públicos, em virtude das dificuldades econômicas enfrentadas pela pandemia do novo coronavírus. Requer da forma regimental, depois de ouvido o plenário desta Casa, que, se aprovado, seja comunicado ao excelentíssimo senhor prefeito do município de Pocinhos. Justificativa. Solicitamos tal medida em virtude das dificuldades econômicas ocasionadas pelos os decretos de quarentena e isolamento social implantados em todo o Brasil neste momento. Acreditamos que a injeção destes recursos na economia do nosso município possa gerar um acréscimo na renda do pocinhense em geral, tanto quanto do servidor municipal, quanto do comerciante, que vai ser diretamente beneficiado com a entrada deste dinheiro. Outra razão se justifica tal medida é a de garantir uma tranquilidade financeira para que nossos servidores passem por este momento difícil que gera tanto medo e ansiedade, principalmente aos funcionários que estão na linha de frente e precisam estar motivados, como, por exemplo, os profissionais de saúde, os agentes de limpeza urbana. Portanto, solicito que, dentre as demais possibilidades, a Prefeitura Municipal de Pocinhos faça um esforço para garantir o pagamento parcial ou total do 13º salário aos servidores públicos do município. Na impossibilidade de que atenda toda a folha, priorize os funcionários da linha de frente e os servidores e os serviços essenciais. Câmara Municipal de Pocinhos, 12 de maio de 2020, Mônica de Beto, vereadora. Requerimento de número 033/2020, autora Mônica Lígia de Carvalho, Mônica de Beto. Assunto: requer por parte da Secretaria Municipal de Saúde que, na chegada dos
testes rápidos oriundos da aquisição feita pelo Governo do Estado da Paraíba, priorize a testagem dos servidores da linha de frente do combate ao Covid-19. Requer, na forma regimental, depois de ouvir o plenário desta Casa, que, se aprovado, seja comunicado ao prefeito constitucional do município de Pocinhos, à secretária de saúde do município de Pocinhos. Justificativa. O governador do estado da Paraíba anunciou recentemente a aquisição de 1 milhão de testes rápidos. Segundo o governador, o propósito é testar 1/4 da população de todo o estado para mapear e melhorar as ações de combate ao Covid-19. Somos sabedores que os profissionais de saúde de todo o Brasil estão sendo os principais agentes de combate ao coronavírus, Covid-19. É hora de valorizar os profissionais que estão na linha de frente. Estamos preocupados com este profissional que tem que estar exposto no combate à pandemia. Por isso, é importante também que estes tenham prioridade na testagem que o governo estadual pretende fazer. Priorizar os servidores da saúde nesta testagem, uma forma de diminuir o contágio, haja vista que, afastando os profissionais com suspeitas ou confirmados, diminui a chance de contágio de pessoas que estão nas unidades de saúde e que estejam com a imunidade baixa. Portanto, solicitamos que, no ato da chegada destes testes no município de Pocinhos, teste todos os funcionários da saúde deste município. Câmara Municipal de Pocinhos, 12 de maio de 2020, Mônica de Beto, vereadora. Os requerimentos que foram lidos serão discutidos e votados na próxima sessão ordinária. Passa o secretário a ler agora expedientes da mesa que foram feitos nesse mês passado. Ofício de número 035, 2020, ao excelentíssimo senhor Cláudio Chaves da Costa, prefeito constitucional. Assunto: solicitação. Excelentíssimo senhor prefeito, pelo presente, sugiro, na qualidade de representante do Legislativo pocinhense, a Vossa Excelência que determine, junto à Secretaria de Saúde do município, uma melhor tentativa de conscientização da população, mais especificamente nos bairros desta cidade, que se tange na prevenção quanto à disseminação do Covid-19. Se cruzar qualquer um dos bairros da cidade, nota-se com evidente clareza que a população dos mesmos está desinformada quanto ao isolamento social. Sugiro até que a Guarda Municipal deveria entrar nesta luta, com a finalidade de mais ostensivamente fazer a divulgação da necessidade do isolamento. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar votos de estima e apreço anteciosamente Jorge Alberto de Souza, presidente. Perdão. 35 e 36. Excelentíssimo senhor prefeito, excelentíssimo senhor prefeito, pelo presente, solicito de Vossa Excelência que, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, evidencie esforços no sentido de desinfectar parte frontal e exterior dos principais pontos de aglomerações popular, tais como bancos, casas lotéricas, supermercados, farmácias, hospitais e pontos de pagamentos. Caso haja possibilidade, este serviço deveria ser feito diariamente, na parte da noite, para que se tente evitar de todas as maneiras a propagação do Covid-19. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar estimas e apreço anteciosamente Jorge Alberto de Souza, presidente. Ofício de número 037, 2020, excelentíssimo senhor prefeito, pelo presente solicito de Vossa Excelência que seja, em conjunto com a Secretaria de Saúde do município, evidencie esforços no sentido de providenciar barreira nas entradas da cidade, com a finalidade de desinfectar pessoas e veículos que aqui chegam. Conforme já fiz haver à Secretaria de Saúde via telefone, a medida solicitada é de baixo custo,
e com efeitos satisfatórios na prevenção da disseminação do coronavírus. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar votos de estima e apreço. Jorge Alberto, presidente. Ofício de número 001/2020. Senadora Daniela Ribeiro. Assunto: Excelentíssima Senhora, pelo presente vimos respeitosamente Vossa Excelência solicitar que, dentro das suas possibilidades, encaminhe para o município máscaras, luvas e álcool em gel para ser distribuída com a população em face à propagação do Covid-19, para que não haja qualquer tipo de ingerência política. Indicamos, caso o solicitado seja doado, serem os mesmos encaminhados à paróquia Nossa Senhora da Conceição desta cidade, certo do acolhimento ao presente. Aproveito a oportunidade para ofertar votos de estima e apreço. Jorge Alberto de Souza, presidente. Esse ofício foi dirigido a todos os agentes políticos de nível estadual, federal, Bacana. Deputado e senador, foi em geral. Eu deixei isso aqui para ler, mas foram feitos ofícios para todos. Senhor presidente, eu queria pedir um minuto de silêncio à morte da amiga lá de Nazaré, Cássia. Concedido. Será encaminhado ao vereador para entrega à família a comunicação de praxe. Obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Pocinhos, eu, Floripes Henrique dos Santos, brasileiro, casado, vereador, portador do RG e do CPF, XXX, residente, aqui está casado, corrigindo, divorciado, residente na Fazenda Major Chico Grande, Sítio Catolé, neste município, venho, através do presente, formalizar a Vossa Excelência o meu pedido de desligamento do cargo de presidente da Comissão Permanente desta Casa Legislativa. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar votos de estima e apreço. 13 de maio de 2020, Floripes Henrique dos Santos, vereador. Ofício Caixa Econômica Federal ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: contrato de repasse celebrado entre o município de Pocinhos e a Caixa Econômica Federal. Em atendimento ao dispositivo do artigo 116, parágrafo 2º da Lei número 8.666, de 21 de junho de 93, informamos a celebração do contrato de repasse número 885402-2019, operação 10.64.205.6, dígito 59, que tem por finalidade pavimentação de ruas no perímetro urbano do município de Pocinhos, PB. O valor repassado é de R$ 286.500, tendo o município de Pocinhos se comprometido a apontar, a título de contrapartida, a quantia de R$ 5.500. O prazo de vigência do contrato de repasse é até 22 de novembro de 2022. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido podem ser obtidas a qualquer tempo junto a esta gerência executiva, Governo João Pessoa, Paraíba. Respeitosamente, Bruno Lopes Vilar, supervisor da filial do Governo, Gerência Executiva do Governo João Pessoa, Paraíba. Bem,
conforme entendimento com os colegas vereadores, conforme disposição no artigo 6º do artigo 41 da Lei Orgânica, que diz: esgotado sem deliberação o prazo estipulado no parágrafo 4, o veto será incluído na ordem do dia da sessão imediatamente seguinte, sobrestadas as demais proposições até sua votação. A gente só pode votar os projetos depois que analisar os vetos. E como foi combinado entre os vereadores, faremos uma sessão extraordinária na data de hoje, com fundamentos no artigo 87 do Regimento Interno, que reza: a Câmara poderá ser convocada extraordinariamente pelo prefeito ou pelo presidente da Câmara, sempre que houver matéria de interesse público relevante e urgente a ser deliberada. Em face do disposto e em face a comissão ter renunciado ao prazo e se compactuado em fazer o parecer, dispensando o prazo, eu encerro a apresentação, quer dizer, como não tem ninguém inscrito, já que o colega se renunciou aqui à inscrição, eu encerro a presente sessão e convoco para as 19 horas a sessão extraordinária. Dou por encerrada a sessão.